Glória a Deus. Só desmão do Pai do Senhor. Grato a Deus por mais um dia, por mais uma noite, por estar aqui junto com os irmãos, exaltando e louvando ao Senhor. Vamos ouvir aqui uma breve mensagem do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. 7:54. Amém. Os irmãos acharam. Atos, depois de João, 7:54. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 54, igreja, que diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceu-se em seu coração e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé e a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tampando os ouvidos, e arremeteram unanimemente contra ele. 58. Expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém? E os irmãos podem sentar, se for da vontade, glorificando a Deus. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. A igreja de Cristo está crescendo. Glória a Deus. Quando Jesus foi crucificado, ele, antes de ser crucificado, ele instruiu os seus discípulos a quando acontecesse que ele não estivesse mais perto dele, ele desse início àquilo que ele veio fazer. Jesus, ele veio para a terra não para curar, não para ressuscitar. Ele veio para a terra em um só propósito, que foi fazer a igreja dele crescer, se multiplicar na face da terra e morrer naquela cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o propósito de Jesus. Mas quando isso acontece, quando os discípulos estavam acostumados a ver ele levantar, ressuscitar dos mortos, quando os discípulos estavam com ele, vendo ele fazendo o cego enxergar, fazendo o coxo andar, fazendo o endemoniado ver a glória de Deus, e de repente isso caiu por terra quando eles viram Jesus na cruz. Olharam um para o outro e disseram: acabou, porque ele era quem fazia tudo, e agora onde ele se encontra? O próprio Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Aí quando Jesus chegou na cruz do Calvário, que eles viram, que eles pensavam que ele estava morto, dizendo: agora tudo acabou. O que nós passou com ele foi muito bom, mas agora não tem mais Jesus. Então agora eles pegam e vão voltar para as suas vidas que eles viviam antes de conhecer a Jesus. Aí é preciso Jesus ressuscitar e de encontro com eles de novo onde eles estavam e dizer: eu não chamei vocês para voltar, eu chamei vocês para prosseguir. Vocês têm chamado. Vocês que estão aqui, não pensem que estão aqui porque o irmão aqui, Messias, o irmão Neres, estão abrindo um ponto de pregação à igreja. Não, vocês estão aqui porque o próprio Jesus escolheu, dizendo: esse aí eu escolhi, esse aí tem chamado.
Só que Deus usa os que estão aqui ao seu redor. Para quê? Para que a obra dele seja feita. Que ela não para. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus voltou para eles e disse: eu chamei vocês para vocês prosseguir, não para vocês desistir. Porque eu sei que no meio da caminhada a vontade de desistir é grande. A vontade de parar. O inimigo coloca em seu coração que não dá, que não vai dar certo. Para que todo dia está em culto? Todo dia está em culto para quê? E às vezes, por problema dentro de casa, entre o casamento, umas coisas e outras, a gente queremos parar. Só que o nosso Deus, o meu Jesus, o teu Jesus, ele chamou você para você prosseguir. Para naquele grande dia nós estar lá junto com ele cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja Ele. Então agora, Jesus chega até a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro baixa a cabeça e diz: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Então agora Pedro, ele começou a dar início àquilo que Jesus colocou, para dar início à obra dele, pregar o evangelho a toda criatura. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você precisa ouvir a mensagem do Senhor. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro agora, ele começa a pregar. Pedro agora começa a juntar um povo para conhecer a Jesus. Aí agora a igreja está crescendo. E junto com o crescimento da igreja aparecem os problemas. O bom seria que não tivesse problemas. Mas infelizmente dentro das igrejas aparecem os problemas. Aí Deus agora, Pedro agora vai orar a Deus, porque ele está sobrecarregado. E Jesus diz: separa aí 7 homens de boa reputação, homens cheios da presença e cheios do Espírito. Então agora Pedro, ele começa a escolher 7 varões. Para quê? Para que ajudasse ele na obra. E dentro desses 7, Estevão era um deles. E sempre você pode olhar, em qualquer lugar que você for, em qualquer igreja, sempre tem algum que se destaca. Sempre tem algum que quer fazer mais. O desejo dele é de fazer mais. E Estevão era um deles. Ele desejava fazer mais. Então ele começou agora a não pregar, porque ele foi chamado para ajudar. E aquele tempo, os necessitados daquele tempo eram as viúvas e os órfãos. Então ele agora começa a distribuir cesta básica para os irmãos que estavam necessitados, principalmente as viúvas e os órfãos. E muitos deles não queriam fazer a obra, e eles sempre estavam prontos. Quando Pedro precisava, Estevão estava lá ao lado dele. Eu faço, eu vou, eu sempre quero mais. Ajudava um, ajudava outro, ia na casa do irmão, ia na casa do outro. O irmão fulano está doente, ele ia lá. Não só levar uma palavra, mas sim também levar o alimento. Irmã fulano está doente, Estevão ia lá, orava nela. A irmã no outro dia estava na igreja, e os irmãos sabiam que ela estava doente, mas ela chegava com saúde, saudável. Quem orou por você? Foi o diácono. O diácono quem? Estevão. Não foi o apóstolo? Não, foi o diácono. Então aquilo começou a surgir entre eles inveja, porque não queriam fazer a obra de Deus
mas sentia inveja porque ele fazia. E então agora eles começam a procurar em Estevão algum defeito para condenar ele. Mas a vida de Estevão era uma vida com Deus, e eles não acharam defeito sobre aquele homem. Glória a Deus, seu Deus. O que eu quero dizer nessa mensagem é: seja tão crente que Satanás vai procurar defeito em você e não vai achar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ter que inventar alguma coisa sobre você, porque ele vai procurar defeito na sua casa, na sua família, e não vai encontrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a sua família é projeto de Deus. O seu casamento, os seus filhos são projeto de Deus. Deus projetou você estar aqui essa noite para exaltar e louvar Ele, porque se nós não exaltar Ele, as pedras e as águas exaltarão e clamarão o seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você foi escolhido para adorar. Então agora o inimigo coloca no coração deles, já que ele não tem defeito, vamos inventar. Olha o que o inimigo faz. Procurou defeito no irmão e não achou, então teve que inventar. Então agora eles foram ao sinédrio e falaram para o chefe do sinédrio que Estevão estava profanando contra a lei de Moisés, que naquele tempo era um crime muito hediondo, muito pesado, que levava a pena de morte. Então começaram a inventar sobre a vida daquele homem. E agora Estevão é chamado à corte para que viesse prestar conta sobre aquelas palavras que ele falou, para se defender. Olha, mas eu soube que você está blasfemando contra a lei de Moisés. Então colocaram os juízes e cada um falou o que queria sobre a vida de Estevão, e ele não falava palavras. A pergunta que eu quero fazer essa noite para vocês: como nós se comportaria se alguém te julgasse de uma coisa que você não fez? O que você faria? O que eu faria? Alguém mentindo na sua cara, dizendo que você fez isso, e você sem fazer nada. O que você faria? Você partiria para cima dele, querendo briga? A sua vontade era de bater? Ou você ficava quieto? Porque eu vou te contar uma coisa: nós somos crentes, mas será que Deus já tirou, já limpou de você o velho homem, a velha mulher, aquele homem que por qualquer coisa brigava? Por qualquer coisa o sangue já subia e dizer: eu sou crente, mas se mexer comigo, aí o negócio esquenta. Eu largo a Bíblia para lá, aí vai ver, pisou no meu calo. Então eles começaram a julgar aquele homem, e ele não falava palavras. Glória a Deus. Você lembra de Jesus? Foi levado à cruz do Calvário, calado. Foi pisoteado, calado. Chicoteado e calado. Batiam na face dele e ele calado. Não falava palavras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles até se irritaram. Olharam para ele e disseram: tu não se defende? Tu não fala nada? Então deram uma chance para ele se defender, porque ele estava prestes a ser morto. Aí ele disse: posso? Isso deve? Ele disse: a paz do Senhor. Crente, igreja, crente é doido. Olhou de lá para cá e disse: ei, é culto, é? Você está no julgamento. Você está prestes a morrer, se defenda.
Aleluia. Estevão, cheio do Espírito Santo. Espírito de Deus. Aleluia. Ele diz: é porque eu só posso falar aquilo que meu coração está cheio. Oh, glória. Existia um homem na Mesopotâmia antiga, que Deus olhou para ele e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos teus filhos, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Esse homem era Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou Moisés, e saiu por aí, e começou a falar, e ele disse: ei, não é culto não, se defenda. É porque eu só posso falar aquilo que o meu coração está cheio. Como é que nós se comportamos? Como é que nós falamos no nosso trabalho, na nossa casa, se você é cheio do Espírito Santo? É porque às vezes a gente chega em lugar, pessoas querem falar de política e você chama você para acrescentar alguma coisa, você diz: não quero falar não, só quero falar de Jesus. Aleluia. Não, mas vem aqui dar opinião sobre o irmão fulano, o vereador fulano. Não, é porque quando eu conheci Jesus, eu só falo coisa de Jesus. Aleluia. Essa parte aí não me interessa não. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como nós falamos na nossa casa, como nós falamos no nosso trabalho, nós somos cheios do Espírito Santo, mas ao nosso lado, nós trabalhando na rua, pode ter alguém que está com o pensamento em se matar ainda hoje, e você está sabendo se ele está com o pensamento em se matar? Você tem uma palavra para levar para ele ainda hoje? É que eu só posso falar daquilo que o meu coração está cheio. Ou nós é daquele que só traz uma mensagem, os irmãos da igreja como estamos no culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É triste, igreja. Hoje, eu não sei se foi hoje ou foi ontem aqui em União, teve um rapaz que se suicidou. É triste, né? A gente vê o jovem, o inimigo usando, e muitos tirando a própria vida, e muitos ainda sem conhecer a Jesus. Glória a Deus. Você lembra de Jesus quando se encontrou com aquela mulher samaritana? Quando ele pediu água para ela, e ela disse: como tu pede águas a mim, que sou mulher samaritana? E quando Jesus disse para ela que se daquela água que ele desse para ela, ela não teria mais sede. E quando Jesus revelou seus mistérios, suas coisas, ele olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta de Deus. Aleluia. E ela agora ficou querendo saber. Diz: olha, me diz aí, Jesus. Um diz que eu tenho que adorar Jesus no templo. Outro diz que eu tenho que adorar no monte. Jesus olha para ela e diz: adorai ao Pai em espírito e em verdade, seja no monte ou seja no templo, seja na tua casa, seja na escola, seja no teu trabalho, seja onde você estiver, o ambiente não importa, o que importa é que ele seja adorado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Ele. Nós estamos adorando Ele aqui essa noite. Não tem coberta, mas Ele está aqui no meio de nós. Estamos adorando a Ele, o Rei dos Reis, aquele que vive e reina para sempre. Não importa o lugar em que você esteja, o que importa é que Ele seja adorado. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinha dois homens ao lado dele, dois ladrões. Um ladrão reconheceu que ele era o Filho de Deus. O outro dizia: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva tu e salva nós. Olhava para ele e dizia: tu és mestre de Israel e estás aí apregado na cruz, desce daí e salva a ti mesmo. Meu Deus. Salva a mim. Por que tu não salva a nós? Estamos prestes a morrer, salva agora. E Jesus olhou para aquele homem, nas minhas palavras, e disse: esse foi o único tempo em que eu passei aqui em Israel, curando enfermo. Ressuscitei
Lázaro dos mortos. Preguei. Mas o único tempo que eu tive com você foi agora, nessa cruz do Calvário. E você acha que esse tempo que eu tenho com você, eu vou fazer você descer daí? Para quando você chegar lá embaixo, você esquecer tudo o que passou e voltar para a mesma vida que você era de novo? Porque você não se converteu antes. Oportunidade não faltou. Pessoa chegou sobre você e pregou. Mas hoje, o que está perto de você e eu é essa cruz. Então esse é o momento que eu tenho com você. Às vezes, igreja, nós reconhecemos Ele no momento de dor, no momento de angústia, e que não é bom ser assim. E Estevão agora, a Bíblia diz que quando ele estava pregando, que ele não estava se defendendo, o seu rosto brilhava, cheio da presença de Deus. Você lembra de Moisés quando ia conversar com Deus, que subia no monte, quando voltava, tinha que colocar um véu no rosto, porque a sua face brilhava. Ninguém aguentava olhar para Moisés, ele cheio da presença de Deus. Mesmo assim estava Estevão, brilhando, cheio da presença de Deus. E eles olhavam para eles com mais raiva. Dizia, ele está prestes a morrer e está desse jeito. O inimigo. Então agora eles, glória a Deus, resumindo aqui, igreja, para não passar do horário, pegaram as pedras para jogar em Estevão. Um homem que não fez nada e não quis se defender. E agora começaram a atirar as pedras em Estevão. Cada pedra que batia nele, o sangue descia. Em você, será que somos adoradores? Ou em você também será que somos desse que apredeja? Quando alguém sobe aqui para cantar um louvor e você não gosta, estamos jogando uma pedra nele. Quando alguém chega aqui para trazer uma mensagem e a mensagem não foi aquela que encheu o teu coração, você diz, eu já vi pregador melhor, jogou uma pedrada nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o hino da harpa não é cantado do jeito que você gosta, nós jogamos mais uma pedrada. Aí agora eles começam a apedrejar Estevão, e Estevão olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele vê Jesus, e na direita de Jesus está o Deus Todo-Poderoso. E Deus olha para ele e diz, olha Estevão, o homem fecha a porta na terra, mas eu abro uma no céu. Eles fecham a porta na terra, mas hoje aqui está uma porta aberta no céu para você. E Estevão contempla a face do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Ele. O homem fecha aqui, mas Deus abre a porta no céu. Aleluia. É Deus dizendo assim, você diz assim, Deus, eu estou orando pela uma causa, mas não aconteceu. Mas Ele diz, espere em mim, seja paciente, porque não é no teu tempo, é no tempo dele. Quando o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela de escape para você. Se você está orando por uma porta de emprego, Deus diz, calma aí mais um pouquinho, eu tenho uma porta aberta para você, eu tenho uma janela aberta para você. E ele contemplou a face do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer nesta noite, igreja, é que nós seja tão crente que o inimigo, quando vir levantar falso sobre a sua casa, sobre a sua família, você fique de pé. Sabe por quê? O teu silêncio é o grito que o inferno não suporta ouvir. Eu repeti de novo. O teu silêncio é o grito que o inferno não suporta ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu e você for contender, somos logo acusados, não é crente? Olha para o céu. Então que nessa noite você fique com essa mensagem. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.